Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson, aqui é a Monize. Estamos aqui fazendo mais um vídeo, né? Na realidade é o primeiro juntos, né, amor? Sim. Primeiro juntos, nós estamos namorando há pouco mais de um ano e meio. Tu não sabia o ano exato. Sei, sim, sei. Quanto? Um ano e 7 meses, né? E 8, né? Nós já tá no mês 8. Já passou o dia Agosto é primeiro. verdade, é. Então, gente, 1 ano e 8 meses, né? Próximo de 2 anos, né? Fé em Jesus. E estamos aqui, gente, para dialogar com vocês, contar histórias, né? Contar aquelas coisas divertidas, né? Da infância. Eu, gente, assim como ela, né? Ela ficou bem mais na zona rural do que eu. Fomos criados na roça, né? Criado na roça, eu moro num distrito e ela morava em um povoadozinho, né, irmão? É. Um povoadozinho aqui de Valente, Bahia. Vazia dos Porcos. Várzea dos Porcos. Então, zona rural, né? Já somos habituados em estar na zona rural. Entendeu? Mas não é aquela zona rural assim talvez tenha alguém assim de Mato Grosso, daquelas Manaus, daquelas matas, né? Densa, né? Não é. É Caatinga. Entendeu? É Caatinga. Então, gente, tem muita coisa que acontece na Caatinga. Muita coisa, viu? Muita coisa. O pessoal conta várias histórias sobre a caipora, curupira, né? O povo conta, né? Tem essas lendas, esses mitos do folclore, né? Saci, mula sem cabeça, é, curupira, vários, né? Vários e vários. Lobisomem. Gente, meu pai uma vez contou uma história que aconteceu com ele em relação a caipora. Ele disse que já se perdeu. Porque falam, gente, que se a pessoa pisar no rastro da caipora, se perde. E eu acredito que é verdade, porque já aconteceu comigo também. Mas primeiro eu vou contar o caso de pai. O pai era novo, era bem jovem, uns seus 12 anos mais ou menos. Jovem, criança, né? Criança, na verdade, né? Criança, pré-adolescente. E o pessoal, gente, antigamente as coisas eram bem mais difíceis. Né? A situação era bem mais difícil. Talvez vocês jovens, né, crianças, não vão ter noção disso, mas os mais velhos, né, seus pais, né, vão saber. E nesses momentos, né, quando chegava a seca e às vezes, né, iam caçar para ajudar a inteirar nos alimentos da casa. Com isso, gente, meu pai, bem jovem, né, foi caçar, né? O pai dele ensinou, né, meu avô ensinou ele a caçar e ele foi, né, caçar. Acho que com espingarda, ou perigo, né? Sozinho? Sozinho, dessa vez foi sozinho. No caso, tem a roça do meu pai, né? Tem a roça do meu pai, ela é secada por caatingas, entendeu? Meu avô tem uma caatinga enorme, mas tinha outro rapaz, tinha outro senhor lá que também, ele já é falecido, né? Tinha uma caatinga enorme. E o pessoal falava muitas coisas dessas caatingas, entendeu? Acontecia muita coisa assim, vamos dizer, sobrenatural. Com isso, gente, ele saiu para caçar, né? Foi caçar mocó, juriti, né? Né? Várias e várias caças. Com isso, próximo de meio-dia, aproximadamente, meu pai começou assim a olhar para o mundo. Olhar assim, no meio da caatinga, né? Olhava. Ele já passei por esse lugar. Começava a caminhar, rodava e nada. Começava a caminhar, saía no mesmo lugar. Sempre. Caminhando em círculo. Caminhando em círculo, gente. Perdido. Simplesmente perdido. Aí ele começou a ficar agoniado, né? Pessoa perdido na mata. E, né, o pessoal já falava, cuidado com o rastro. Se pisar no rastro da caipora, pode ficar perdido, né? Se perde. Aí ele acabou que ficou perdido, né? Ficou andando em círculos. Ele começou a se afobar e começou a gritar o nome do pai. Pai! E nada. Gritava, começava a correr para ver, né, se pegava um trio ali e saía no caminho, nada.
e tinha a casa, né, do senhor, né? Ele teve para ver se assim, se eu sair na casa, porque tinha um caminhozinho, tinha uma estradazinha. Se ele saísse na casa, ele ia acertar o caminho, mas não conseguia. Não, por mais que ele andasse, ele disse que cansava as pernas de caminhar e nada. Com isso, ele começou a gritar, ele parou. Ele parou de caminhar, né? Porque ele viu que não estava. Ele parou e gritou o nome do pai de novo. Com isso, ele ouviu o grito do pai, baixinho. Oi! Ele, pai! Oi! Baixo, como se estivesse bem longe. Aí ele, tô perdido. Aí ele, fica quieto, não anda não, que eu tô chegando. Aí foi, ele ouvia baixo, pensa aqui não. A mão no ombro. O pai dele, né, meu avô, encontrou ele. Ele falou, o que, meu filho? Me perdi, pai, me perdi. Eu pisei, acho que eu pisei no rastro da caipora. Ele se perdeu. Isso ele era criança. E aconteceu mais uma vez com ele, mas ele era já adulto. Não lembro se ele se já tinha eu, né? Se eu já era nascido, eu sou o mais velho dos meus irmãos. Eu não me recordo se eu já era nascido. Entendeu? Mas aí, nessa situação, ele conseguiu, né, se sobressair mais porque, pela experiência, né, e tal. Aí ele manteve a calma dessa vez, né? Ele se perdeu. Geralmente, gente, é num horário assim, entre meio-dia, vamos às 11, para 1, 2 horas. É na horário de meio-dia, né? Geralmente no horário que você está com fome, né? Seu cérebro fica mais, né, a mil, né? Necessitando de alimento, né? Geralmente. Que a pessoa, né, caminhando ali, caçando, né, vai se desgastar. E com isso, gente, ele já tinha, né, experiência, né? E conseguiu se sobressair mais fácil. Ele, vou manter a calma, ele analisava, eu já passei por esse, não é por aqui. Aí foi, ele acertou, dessa vez ele acertou o caminho, saiu junto da casa, né? Dessa casa do dono da catinga, né? E eu uma vez também, gente, me perdi. Dessa vez eu saí com um badog, né? Um estilingue, pra caçar. Menino, né? Menino também, saí e comecei a andar, né? Aí vê um bicho, né? Vai atrás. Aí começa a tirar, tá, nada. E vai atrás, naquela expectativa, né? E também de matar, né, gente? Que eu também peguei uma fase, né? Que as coisas também não eram tão fáceis, né? Lógico, não era tão difícil quanto no tempo dos meus pais, né? Gente, por exemplo, minha mãe já comeu café com farinha. Meu pai comeu punga de umbuzeiro. Entendeu? Não sei se vocês sabem o que é um umbuzeiro, mas um umbuzeiro nas raízes dele ele fica tipo uma batata. Mas Entendeu? chupava um bolo Isso. e chupava melancia com farinha. Pois é. Aí, gente, a dificuldade, né? Os pais dela também passaram por extrema dificuldade. Entendeu? Não só quando eles eram criança, mas também no tempo dela. Entendeu? Gente, pessoal, o nordestino a dificuldade é extrema. Entendeu? O pessoal, né, de outros estados tem um certo preconceito com os nordestinos, chama a gente de burro, mas eu acredito que vocês não queriam estar na pele de alguns nordestinos. Principalmente há décadas ou até, né, séculos atrás. Um século atrás, mais ou menos, século. Né? Há uns anos, há vários anos atrás. Era muito difícil. Muito, muito, mas muito difícil. Escassez de água, de alimentos, né? Faltava tudo. Faltava tudo, menos a esperança do nordestino. O nordestino é retado. E resumindo, né, gente? Né? Voltando nesse percurso que eu fiz, né, atrás, né? Vi um mocó, tirava, nada. Aí ia correndo daquela expectativa, eu acabei indo, né, bem por centro da caatinga, né, que era bem fechado. Na época era bem mais fechado. E acabei me perdendo também. Eu comecei assim a olhar, onde é que eu tô? Falei, nunca fui nessa parte. Eu começava a andar e tal, saia no mesmo lugar. Como se eu estivesse andando em círculos, me perdendo. E eu comecei a me afobar, né, me agoniar, fiquei nervoso. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, né? E muito difícil, gente. A gente fica muito nervoso, né?
é algo assim inexplicável. É algo que só quem já passou pra, né, pra ter a real certeza de como é passar por isso. Mas com isso, gente, eu, né, comecei a gritar o nome do meu pai. A sorte que meu pai, ele não estava tão longe, né? Não ficava, a roça do meu pai não ficava tão longe. Aí tinha a casinha da roça dele, tinha do vizinho, né? Que é o filho do dono da caatinga, e tem essa casa do dono. E a gente fica muito agoniado, a gente começa a ver, né, barulhos de galha, né? Aquele vento batendo, aquelas árvores altas, né? Porque na caatinga tem algumas árvores que são bem altas, e a caatinga dele era bem preservada, né? Não tinha desmatamento. Ele não aceitava desmatar. Assim como meu avô também. Então a gente ouvia, né, aquele som, a gente ficava assustado, né? Criança, né, pré-adolescente, mais ou menos. Não me recordo exatamente a idade, mas aí eu fiquei afobado. Fiquei agoniado, comecei a gritar o nome do meu pai. Pai! Aí eu via baixinho também. Oi! Bem baixinho. Eu, pai! Oi! Aí eu sentia que estava aumentando. Aí eu ia para outra direção. Quando eu gritava, já vinha mais baixo. Eu tentava, né, ir para aquela direção que o barulho ia ficar mais alto, porque eu, né, querendo ou não, tava me aproximando mais do meu pai. Aí eu fui me aproximando, fui, ele apareceu. Pô, graças a Deus, né? E pense no alívio, gente. Pense, eu fiquei com medo, eu achei que eu ia me perder para sempre. Fiquei com medo, ó. Dá Na medo verdade, mesmo. a gente tem que ter um certo respeito pela natureza. Eu acho, gente, que eu não sei se isso é obra do maligno ou se foi Deus que deixou, né? Vamos dizer, a caipora, né? Vamos dizer, talvez seja para proteger as matas, né? Proteger, porque o ser humano, né, tem o hábito, né, de matar os animais, né? Desmatar. Desmatar, de fazer queimada, né? E antigamente, gente, tinha muito mais desses, né, desses acontecimentos, né? Muitos, na minha região mesmo já viu falar de lobisomem, né? Tem uma amiga minha mesmo que ela conta, né? Eu não tenho certeza se é verdade, né? Mas ela conta que ela tinha os 3 filhos, né? Isso era à noite. Morava na roça. Ela morava na zona rural. No tempo, e a gente já morava no distrito, né? De São Domingos. E a gente, né, ficava lá no povoado. E eles na zona rural. Ela fala que uma noite chegou algo batendo na porta. Ela tinha as crianças, né? Tava ela, o marido e as crianças. E isso começava a bater nas portas. Tinha arranhão, assim, dava para ouvir sons de arranhões de unha, bem fortes. E batia e ela olhava. Era uma porta assim, gente, ela é 2 compartimentos. Tinha a parte de baixo e a parte de cima. Entendeu? E assim, ó, entre as duas portas, né, tinha uma gretazinha. Aí dava pra olhar, eles olhavam e viam algo grande, escuro, peludo, né? E ela fala que foi lobisomem. Eu sei que começou a bater, eles começaram a orar, né? Que é muito bom a gente orar, gente. A presença de Deus combate tudo. A oração combate tudo, viu, gente? Tudo. Não se engane, a oração é fundamental. Então, gente, resumindo, né? Começou aí aquela entidade, né? Não sei, aquela criatura. Foi. E quando foi no outro dia, né? Depois que a criatura partiu no outro dia, eles foram lá olhar e tava lá alguns arranhões na porta. As janelas, né? A criatura rodeava a casa. Na verdade, rodeava. E, né? Tem Acabou. um, tem um livro também que é muito famoso que as pessoas usam pra se transformar nessas coisas. Sim. Envortar, Envortar. virar lobisomem, É isso. cegar as pessoas enquanto tá jogando. Tem muitos truques, gente. Não se Esse engane. livro é muito famoso. Muito famoso. Eu não sei, gente, se é um livro assim, né, que tem parte, né, com inimigo, Com né? certeza tem. Então, né, eu não sei, né? Eu não sei quem é que cria. Se for os seres humanos que criaram, né? Se hoje é uma entidade, né, criada pelo maligno mesmo, né? Mas é muito bizarro, gente. Muito bizarro. Muito bizarro. Eu conheço, né, que tinha pessoas que tinham esse livro, viravam cupim, pedra, galho. Incrível, né? Tronco de árvore. E se envortava. E só passava e nem via. É engraçado.
Mas meu pai contava, né, que tinha um senhor lá, ele tinha, né, uma propriedade, né, e a gente trabalhava, né, tinha motor de sisal, no tempo era motor de sisal. Meus pais trabalhavam, né, e a gente era pequenininho, não trabalhava ainda. Aí a gente saia com a doga, aí, pai, vocês cuidado, que fulano de tal não gosta que fique. Não, a gente só vai pertinho, né. Aí eu peguei, fui pro outro lado, tinha uma presona, gente, era assim, aquela presa grande, né, e destampada, né, bem, tinha uma visibilidade boa, né, tipo, qualquer pessoa que se aproximasse ali, dá pra você ver rápido, né. Aí eu comecei a catar umas pedrinhas, né, que, né, geralmente empresa, né, que cava, né, fica aquelas pedrinhas, né, catando as pedrinhas pra utilizar o estilingue. Aí, com isso, né, eu comecei andando, né, tinha uns pés de embuzeiro. Quando eu olho, gente, pra trás, o dono, ele é nego, tá caçando com o Badog, né, eu, seu fulano, eu peguei o Badog aqui pra tirar, mas não tô matando passarinho, não. Aí, não, pode ficar de boa, não tem problema, não, vocês eu gosto do pai de vocês. Aí eu fiquei assim, caraca. Aí eu peguei e voltei, né? Eu fui pra lá quando tava meus pais, né? Eu sabia lá se ele tava falando isso, né? Com ironia, né? Ou não. Mas eu deixei, né? Eu fui e eu fiquei, pai, ele apareceu assim do nada. Ele, cuidado, que ele tem um livro, viu? Esse dito livro que ela falou, gente. Minha namorada falou. Eu não sei, né? Não sei se ele se transformou em algo, mas foi muito bizarro, hein? Do nada, apareceu assim, do nada. Né? Não ouvi passo nem nada. Quando eu viro ele, vem. Né? Não sei. A gente conversava com ele, né? Ele contava várias histórias. Ele tinha um costume de mentir bastante. Ele mentia bastante, né, gente? Então tem várias histórias, gente. Várias. Várias. O dito neto dele, né? A gente às vezes caçava de badog. Com badog pra, né? Gostava de ir pro badog pra caçar, né? Porque o que conseguisse, né? Servia, né? As coisas eram difíceis. Aí a gente ia pra Caatinga. Pensar que não. Um cheiro de arroz doce. Cheiro de arroz doce. Em plena Caatinga. Não tinha casa nenhuma por perto. Pra dizer assim, ah, pode ser fulano de tal fazendo. Não. Só a Caatinga. Aí a gente sentia aquele cheiro. Quanto mais a gente... E se você for se aproximando mais, aquele cheiro... ele se intensifica, fica mais forte. Mas meus pais já tinham me contado, né? Que se uma hora sentisse esse cheiro, tinha que ter cuidado, que poderia ser a caipora. E geralmente era na hora de meio-dia, quando você tá com fome, né? Aí se você fosse se aproximando para aquele cheiro, você poderia se perder de novo, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Né? E até esse dito rapazinho também, né? O neto desse senhor, ele falou que podia ser isso. Aí nós também, ó, vazou pra casa. Então é isso, gente. Isso é uma das histórias, né, que tem. Várias outras histórias que tem. Eu conheço bastante. Meus avós, minha mãe, tem várias histórias. Nossa região acontecia muita coisa. Muita. Nessas caatingas. O pessoal, né, antigamente vinha de bicicleta. Geralmente tinha as festas, né? Tinha assim um samba, né? Um forró. Ia pras casas, né? O pessoal ia de bicicleta, alguns iam de pé. Era muito difícil ter moto e carro, só quem tinha, né? Condições, né? Aí meu pai também, no tempo, era solteiro. Aí ia, né? Curtir, né? Geralmente era quando tinha essas coisas, né? Samba, um forró. Não é igual hoje, né? Que tem festa em todo, quase todo canto. Aí ele ia de bicicleta. Ele foi de bicicleta. E passava pela Caatinga, né? Aí na volta, já bem tarde, né? Acredito que umas 10 horas da noite, né? 10, 11 horas. Não sei exatamente o horário, mas eu sei que já era bem noite, né? Bem à noite. Ele vinha, né? Aí disse que ele começava, né? Tinha um lugar que ele pegava a bicicleta, né? Que tinha lá dele e tal. Aí ia devagarzinho. Ele disse que ouvia sons tipo de fogo, de algo queimando, entendeu? Tipo de fogueira. Não pega fogo numa mata. Mas ele olhava para a mata e não via nada. Aí tinha aquele medo, ele tome na bicicleta, apanhava. Aí tinha nas ladeiras, chegava a parte do riacho, descia, né? Que não, a pessoa não sustenta, né? A areia densa, não tem quem passe com a bicicleta.
E empurrava, a bicicleta saía correndo, desesperado, doido pra chegar em casa. Com medo, gente, com medo. Antigamente era complicado, antigamente tinha muita coisa assim bizarra, muitas anomalias, né? Verdade. Aí chegava em casa tremendo de medo. Muitas histórias, gente. Tem muitas histórias, a gente pode estar contando, eu posso estar contando, ela também pode, né, Monize? É. Aqui ela também sabe de algumas histórias, né, gente? Então a gente vai estar, assim que possível, a gente vai fazendo um conteúdozinho, né, para trazer para vocês, entendeu? Então para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Se puder curtir, curta o vídeo, comente, compartilhe, né? Compartilhe para alguém que gosta de ouvir histórias assim, entendeu? A gente sabe que o vídeo não vai agradar todo mundo, né? Mas a você que se agradar, muito obrigado. Compartilhe com alguém que você acha que possa gostar. Comente sua opinião. Comente se você já passou por uma situação parecida, né? Então, gente, é isso. Muito obrigado. Eu passo para ela dar os agradecimentos também, né, Ninha? Tá? Obrigada, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. E é isso. Quem gostou, já curte, deixa seu like e curtir, né? É. Se inscreve, compartilha, comenta também. Queremos saber a versão de vocês também, de histórias, de Verdade. acontecimentos. E é isso. Com certeza, gente. Então, gente, fica, né? Fica essas histórias para vocês, né, gente? Que o pessoal geralmente gosta, né? De ouvir essas histórias, né? E comentem aí se vocês querem mais histórias. Comenta, isso. Deixa a opinião de vocês, se vocês gostaram também, né? É. Se gostaram do vídeo, né? Se gostaram, né? Se já passaram por uma situação parecida, entendeu? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação de todos, né? Estamos perto de 3.000, então, gente, ajuda a gente a bater a meta de 3.000. Né? E assistam bastante pra gente conseguir monetizar, gente, que é muito importante. É um sonho que a gente tem, né? De conseguir monetizar. Se a gente monetizar, é um sonho realizado. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus.